Adilto Ribeiro. Antes de abrir a palavra ao público, eu gostaria de solicitar o cerimonial que faça a leitura da abaixo-assinada dos funcionários efetivos da Câmara Municipal. Abaixo-assinados dos servidores efetivos da Câmara Municipal de Ilhabela, favoráveis à mudança da sede do Legislativo para o imóvel denominado Casa da Princesa. Nós, abaixo-assinados, servidores efetivos da Câmara Municipal de Ilhabela, vimos, pelo presente, dizer que somos favoráveis à mudança da sede do Legislativo para o imóvel denominado Casa da Princesa, pelos motivos abaixo expostos. Como é de conhecimento de todos, o prédio atual já não comporta mais a estrutura do Legislativo, além de se encontrar em situação precária, com diversos problemas estruturais. Não bastasse estarmos trabalhando amontoados, a falta de estrutura do prédio também dificulta o nosso trabalho, sendo comuns os problemas elétricos e hidráulicos, além de outros, que muitas vezes atrasam a prestação do serviço público e geram grande insatisfação em todos os servidores. Desse modo, os servidores desta Casa de Leis aguardam ansiosos pela mudança para um imóvel que ofereça condições dignas de trabalho e, dessa forma, permita o desenvolvimento satisfatório de nossas atividades. O imóvel denominado Casa da Princesa, como pudemos constatar, atende não apenas às expectativas dos servidores deste Legislativo, mas também proporcionará um pouco mais de conforto aos vereadores e à população que frequenta a Câmara Municipal, por ocasião das sessões ordinárias, audiências públicas ou quando buscam a solução para seus problemas, ou mesmo quando querem apenas visitar e conhecer o seu funcionamento. A mudança do Legislativo para a Casa da Princesa proporcionará aos servidores melhorias nas condições de trabalho, não causando nenhum prejuízo à população. Ao contrário, como já dito, proporcionará um pouco mais de conforto a todos. Cumpre ressaltar que o imóvel de reconhecido valor histórico e cultural terá suas características preservadas e continuará sendo um ponto turístico em Ilhabela. Diante do exposto, nós, servidores públicos efetivos da Câmara Municipal de Ilhabela, através do presente, queremos deixar registrado que não apenas somos favoráveis à mudança da sede do Legislativo para o imóvel denominado Casa da Princesa, mas ansiamos para que a mudança ocorra o mais breve possível. Agora eu pergunto, se o turismo pode ir, a cultura pode estar instalada lá, por que os funcionários públicos que passam o dia a dia trabalhando aqui não pode? Vereadores, silêncio, vereadores, eles foram eleitos, eles trabalham na Câmara, mas quem fica o dia a dia nos trabalhos da Câmara são os funcionários, os assessores. Então está aí. Aqui não tem isso. Deixa eu só me colocar. Vereadora Gacenha. Eu respeito o abaixo-assinado. Silêncio. Eu respeito a posição dos funcionários dessa casa. Em momento algum, a gente disse que eles não quer que eles tenham qualidade, que eles não tenham um local adequado. Sempre trabalhei para que isso acontecesse. Se tem validade o abaixo-assinado, então, senhor presidente, nós temos um outro com 2.000 e poucas assinaturas. Então, eu acho que se for valer o abaixo-assinado, então vamos respeitar a maioria que quer que não seja lá. Vereadora, eu estou falando dos funcionários da casa. Eu estou defendendo os funcionários públicos que aqui trabalham. Tenho respeito por eles. Eu também tenho respeito. E eu quero que eles tenham qualidade de condições melhores de trabalho. Tanto que nós adquirimos aquele prédio para isso, o prédio da Barra Velha, para adequá-los melhor. É isso que a gente queria. Agora, eu não entendo por que deixou de adaptar aquele prédio lá para vir e desapropriar a senhora quer que eu fale porque Casa da Princesa. A senhora, vereadora, a senhora quer que eu fale aqui? A senhora quer que eu fale aqui porque deixou? É engraçado, né? Silêncio. Eu acho que tem gente que tem que saber se encerrar a audiência. Eu acho que tem gente que tem que saber se comportar em audiência pública. Infelizmente, eu estava no telefone tentando obter o valor da licitação, para o senhor saber aqui. Então, assim, eu acho que
Se a vereadora quiser que eu fale sobre o porquê a Câmara não foi para Gerson Pérez, eu falo. É esse o fruto? Querem saber? Nós vamos discutir aqui. Nós vamos discutir aqui porque não foi. Abre tempo para isso, presidente? Abre tempo? Vamos abrir tempo para isso? Então vamos lá. Então, assim, respeitando aí a indicação da época da vereadora, embora discordasse da opção, a gente fez a desapropriação. Quem fez a desapropriação do imóvel foi a prefeitura, com a finalidade de instalar lá a Câmara Municipal. A Câmara tinha necessidades e, para que aquele imóvel recebesse, teríamos que utilizar uma artimanha, uma válvula de escape do plano diretor, porque a obra iria ser maior do que a previsão legal para a ocupação daquele terreno. E isso pode acontecer em imóveis de interesse público. A gente ia fazer uma construção naquele espaço maior do que o percentual de que a lei permite a um cidadão comum. Então, a gente fez o projeto para aquela... Não, gente, eu fiz o plenário a pedido da presidente da Câmara. E todo o projeto da mesma... Espera aí. Era o senhor que tinha que fazer mesmo. Eu estou querendo falar, depois você fala, Gracinha. A gente usou a mesma dinâmica aqui. A gente fez a plenária lá e a gente apresentou o projeto. A vereadora me pediu para fazer a plenária porque ela saía em dezembro e ela queria fazer aquilo antes de deixar a Câmara, para marcar a... Gracinha, por favor, você quer falar? Falo eu. Então, a vereadora me pediu para fazer aquilo e eu mesmo entendendo que ali não era o local adequado, fizemos a plenária e apresentamos o projeto de ampliação daquele prédio para poder abrigar a Câmara Municipal. A ocupação ia ser maior do que a lei orgânica permitia para um imóvel comum. Mas se a Câmara, no interesse público, entendesse que podia ser, a gente iria fazer. A Câmara se posicionou contrária, liderada pelo vereador Sampaio, impediu, está aqui até o decreto dele, impediu a ocupação daquele terreno, daquele imóvel, e infelizmente, a gente não cabia as instalações da Câmara no imóvel. O imóvel ficou abandonado mais de um ano, abandonado, os vereadores continuaram, a vereadora continua sendo vereadora, e a Escola Terezinha em risco de ruir. Nós estávamos com um problema de rachaduras, trabalhamos 8 anos, 6 anos tentando salvar o antigo prédio do Terezinha. Para poder salvaguardar as crianças, a gente transferiu a escola que estava caindo para lá. E a gente teve que fazer diversos investimentos de ampliação, de banheiros. Hoje, lá funciona uma escola infantil que funcionava naquele prédio que estava caindo e que foi derrubado. Então, hoje, aquela instalação, ela atende uma necessidade do bairro da Barra Velha, que é uma escola. Esse decreto feito aí, há um ano atrás, podia ter sido questionado, e ninguém fez. Aliás, por diversas vezes eu convoquei a Câmara, falei para a Associação de Arquitetos, falei para vereadores, para a gente preparar uma lei para defender e para regrar essa questão, e nunca foi feito. A Prefeitura fez o pedido, obteve o licenciamento do Condefat, fez a licitação dentro da lei. É mentira, mais uma vez, essa história do seu Toninho. A lei diz, a lei não foi afetada, a gente cumpriu exatamente a lei. O prédio, a previsão inicial era de 1.100.000, teve um deságio de 30%, a gente assinou um contrato lá de 860 mil, com mais 140 mil, não chega a 1 milhão. O limite da PP é 1,5 milhão, então está muito longe da gente ter feito qualquer irregularidade. E está aí o Tribunal de Contas para conferir tudo isso. Então, eu não tenho a menor dúvida de que a gente cumpriu a lei. E durante um ano o decreto foi feito, e é importante dizer assim, que toda a desapropriação, ela que tem que ter uma finalidade. E desde o início a gente colocou a finalidade
dessa desapropriação. A Câmara é a casa do povo e vai poder continuar sendo visitada lá. Isso é importante dizer. Todas as desapropriações estão publicadas no portal da transparência. A obra daquele prédio, o primeiro bloco é de 1970. Hoje, menos de 10% do que está lá. Em 1990, o proprietário Teles fez uma ampliação que hoje é mais de 60% daquele imóvel. E também não é verdade. O plenário hoje não representa 30% da obra. O plenário hoje não representa 30% da obra. Não representa. Então, essas são as verdades. As pessoas se incomodam. Eu vou lembrar aqui que o free shop aqui, quando foi queimado, toda a estrutura de metal foi refeito e nenhum dos senhores se levantou para questionar o free shop. A farmácia Roma é uma obra nova, a antiga padaria e mercado da Vila é uma obra nova e nenhum dos senhores, porque a lei é a mesma, se levantou. Essa é uma questão política, os senhores estão aí fazendo política, Prefeito, a obra agora... se iniciou e, infelizmente, o está do lado da lei. Espera aí. Agora, gente, dá licença aqui, vereador. audiência. Eu queria... Tem mais algum vereador para falar? Seu Antônio, o senhor fala na hora da sessão, deixa o senhor falar. Mais algum vereador? Professora Dita? Abrir para o público. Luizinho? Eu gostaria de me manifestar, senhora presidente, porque o prefeito disse que eu não quis que a obra acontecesse lá. Está aqui o ofício, senhor. O meu único questionamento, e todos sabem disso, era exatamente se a lei estava sendo cumprida. Só. Quem tem que fazer e cumprir a lei, nós cobramos e a prefeitura faz cumprir. Eu não fiz nada mais do que a minha obrigação. A única coisa que eu sempre fui discordante, e todos os senhores sabem disso, e não é segredo para ninguém, era quanto à quantidade de estacionamento que a gente teria naquele espaço. Isso é o que eu tenho de questionamento. Fora isso, o que eu questiono é o seguinte: está sendo cumprida a lei? Ou eu não tenho que fazer isso, senhores? Eu acho isso a coisa mais engraçada do mundo, é alguém ser acusado, não é verdade? Por estar fazendo com que a lei seja cumprida. Então, se eu não estou aqui para desempenhar esse papel, eu não sei para que eu estou. Vamos abrir a palavra ao público aí. Espera um pouquinho, Adilto. Eu ou você está conduzindo os trabalhos? Eu não sei mais. Então, espera um pouquinho só. Deixa só eu falar. Tem mais algum vereador que quer usar a palavra? Não. Então, agora eu abro para o público e vocês têm 13 minutos. Cada um 13 minutos, tá bom? Aí tem o Dagoberto, o funcionário da casa, vai pegar os nomes. Seu Antônio, ele quer se inscrever aqui, porque o prefeito citou, ele quer... Sempre que existe réplica, para que a audiência seja perfeita e bem conduzida, deve-se permitir tréplica, como é normal nos debates. Aliás, poucas audiências relembram que a palavra audiência vem do verbo em latim audire, que é principalmente ouvir. As autoridades devem estar presentes muito menos para ensinar o povo e muito mais para aprender com o povo ouvindo. Eu fui replicado e eu preciso insistir. Nós não achamos que, não só nós, em vários casos, quando é denunciado ao Tribunal de Contas que há duplicidade de licitação para a mesma obra, a reação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo é suspender a licitação. Isso já aconteceu muitas vezes, prefeito. Portanto, eu não menti. A 8666, ela quer, principalmente, zelar pela aplicação do dinheiro público e ela quer zelar pela integridade, pela facilidade da concorrência. Nunca foi explicado por que um pedaço da obra foi feito às carreiras,
por carta convite. Isso não foi explicado, isso aconteceu, e para aqueles que não sabem o que é acompanhar as licitações, e isso é um direito do cidadão, o cidadão tem direito às informações, e baseado nisso é que hoje a gente consegue controlar muito mais as coisas que são os malfeitos. Nós temos sempre muita dificuldade em acompanhar as cartas convite, e a administração sabe disso, porque a carta convite não é obrigada a ser publicada no Diário Oficial. As tomadas de preço e as concorrências, sim, são. Desculpa, isso aqui é uma tréplica e aí está terminado o assunto, prefeito. Então, o que acontece? Para que serve a carta convite? Para tentar passar rapidamente da vigilância do Grupo de Trabalho de Licitações do Instituto Ilhabela Sustentável. Os senhores que queiram se inscrever para usar a palavra, tem 3 minutos. Por favor, se identifiquem na hora de falar, nome e se defende alguma entidade, alguma... Boa noite a todos. Meu nome é Inês. Eu sou do Conselho do Plano Diretor e também do Contur. É inegável essa aquisição para a gente é valiosa, mas a gente também tem que se ater à igrejinha que tem lá atrás, que é uma igrejinha maravilhosa, faz parte desse conjunto. Existe atrás dessa igrejinha uma outra obra que eu fui visitar em 83, quando eu vim pela primeira vez para cá, para morar, para ver aonde eu ia comprar. E ela era, não sei se ainda é, inteirinha de pinho de riga. Ela tinha 2 banheiros e ela é inteirinha de pinho de riga. E lá mostra, inclusive, eu não sei, antigamente as pessoas traziam as suas coisas dentro de caixotes de pinho de riga. Muitos dos móveis são feitos dessa forma, o Plácido está aqui, ele pode atestar o que eu estou falando. Então, é uma casa, a parte de cima, linda, maravilhosa. Então, tem muita coisa que a gente tem que prestar atenção, porque, às vezes, não é só adquirir uma fazenda sem saber o que foi adquirido com ela. Não é só adquirir uma propriedade como essa sem ver todo o inventário do que veio junto, porque uma casa, a gente não vende uma fazenda, um imóvel, não se vende apenas pela parede, se vende com tudo que está dentro dela. Então, a minha grande preocupação, por exemplo, nós pedimos encarecidamente que se fizesse um levantamento quando começaram a obra lá na Parque das Águas, que estão reformando o Museu Náutico. Porque daqui a pouco a gente compra uma série de acervos que não se cuidam e que vão ser destruídos. Por quê? Porque, na hora da obra, a pessoa que não tem essa visão da coisa histórica, esse conhecimento, ela destrói aquilo que está fazendo. Não é porque quer, é porque não tem conhecimento. Então, quando você pega peças antigas, você tem que conhecer, você tem que catalogar, você tem que transferir de um lugar com a devida cuidado. Então, eu peço encarecidamente que tomem cuidado com aquela igrejinha e que tomem cuidado com aquela casa lá atrás, se ela ainda estiver como eu a vi em 83. Obrigada. Boa noite, eu sou Maria Cláudia França Nogueira. Não sei nem em nome de que eu vou falar, mas, em primeiro lugar, me incomoda ouvir falar Casa da Princesa. Essa casa pertenceu ao meu bisavô, que era o Chico Fazini. Minha avó casou lá. Ele viveu com a Leopoldina de Moraes, filha do Pedro de Paula Moraes, que foi a minha bisavó, e a minha avó nasceu nessa casa. E
E me incomoda porque eu nunca ouvi na minha vida, na minha família, e Marinês também é da mesma família, deve lembrar, que nunca foi falado que essa casa era de alguma princesa. Depois vieram os ricos, os turistas, compraram as casas, que eram das pessoas que moravam aqui, e aí começaram essas lendas, que a casa é da princesa, que a princesa Isabel se hospedou. Eu gostaria, não estou duvidando, mas eu gostaria que tivesse algum documento que provasse isso. Isso é a primeira coisa, só para contar um pedacinho da história, porque se a gente está falando de história, de patrimônio, a gente tem que respeitar as coisas. Outra coisa, existem fotos dessa casa no tempo que foi o Hotel Bela Vista. Esse Hotel Bela Vista era o hotel do Chico Fasini, que recebeu o Valdemar Belisário quando ele chegou aqui, que recebeu a Celina Guimarães quando chegou aqui, e todas as pessoas que chegavam e que precisavam se hospedar. Então, acredito que, se a gente falar em Hotel Bela Vista, é legal. No caso da princesa, primeiro prova que é o Hotel Bela Vista, eu posso provar porque eu tenho a foto, com meu avô, meu bisavô, minha bisavó na frente, dizendo que é o Hotel Bela Vista. Só assim, para começar. De que ano, Cláudia, isso aí? 1900 e... Antes do 1930. Antes de 1930, eu não sei bem que data. A minha avó se casou em 1914 nessa casa. A capelinha vai ser preservada. Aliás, tem um projeto de recuperação da capela. Tá? A capela, eu não tenho certeza, eu precisaria perguntar para minha mãe, ou para pessoas antigas. Eu tenho a impressão que essa capela foi construída pelo Teles Correia. Não tenho certeza. Os anexos laterais foram construídos pelo Teles Correia. As janelas tais que estão querendo preservar, as venezianas, não são originais. A casa original tinha, como a arquitetura da época, a gente pode ver nas fotos. Desculpa, tem que parar? As janelas eram vidraças por fora e madeira maciça por dentro, como todas as casas coloniais, que acho que já é do período do Império. O Plácido pode explicar melhor, que eu não sei explicar isso. E parece que ela tem arcos, né? Então ela é posterior às casas do Perequê, que eram retas em cima. Eu não sei se ela tem arcos ou não, agora não estou me lembrando. Mas, enfim, isso acho que são coisas para profissionais tomarem conta e verificarem antes de dar continuidade nisso. Outra citação que eu gostaria, eu respeito os funcionários da Câmara, com suas queixas sobre o prédio, e acho que eles têm que mudar mesmo daqui, não necessariamente para esse lugar que deveria ser um museu, na minha opinião. Nem é para ficar botando artesanatozinho, não, coisa de exposição. Eu acho que tem que ser um museu mesmo, com história, com coisas bem da identidade da ilha, coisas assim, é a minha opinião. Mas eu adoro a ideia de que a Câmara saia daqui, finalmente, porque essa construção aqui foi feita com dinheiro do Ministério da Cultura para ser um anfiteatro da Biblioteca Municipal. E a Câmara, no ano 2000, tomou esse prédio aqui, e sem perguntar nada também, dessa forma como são feitas as coisas aqui, e desalojaram as atividades culturais que estavam começando a se iniciar aqui, que foi uma reivindicação dos usuários da biblioteca. Isso, eu, como membro da Associação Amigos das Bibliotecas, de que minha mãe, que foi a primeira bibliotecária dessa cidade, testemunhou e lutamos muito, até para manter uma bibliotecária aqui, porque não tinha, né? Simplesmente despejaram tudo. Quer dizer, esse tipo de revolução cultural, a gente até compreende que as pessoas não tenham o conhecimento, mas vão procurar com quem sabe, vão procurar com os profissionais, vão procurar com as pessoas que realmente entendem. Vão ver
outros lugares que têm prédios históricos, como esses prédios históricos são usados, as pessoas que já tiveram oportunidade de viajar para o exterior, algumas das autoridades têm essa capacidade, vão ver como é que são feitas essas coisas, vão perguntar, só isso. E procurem sempre técnicos para orientar. Eu acho lindo essa reunião aqui, eu acho que isso é um aprendizado para todos nós, eu gostei de ouvir os motivos de todos, não vim aqui para fazer política, mas para tentar dar uma ajuda de quem está aqui há muito tempo, observando tudo isso. Tá? Obrigada. Boa noite a todos. Meu nome é Nancy. Estou falando aqui como munícipe. Vou começar a falar sobre o que a Cláudia falou. Aqui é um anfiteatro, sim, da Secretaria da Cultura, e foi adquirido quando a Iole, a saudosa Iole, era secretária da Cultura, e ela adquiriu isso aqui com dinheiro do Ministério da Cultura. E eu fui vereadora nessa casa há muitos anos, mas nunca me senti bem aqui. Primeiro, o acesso. A saudosa Dona Carmen levou um grande tombo nessa descida aqui. A vereadora Rita também caiu nessa descida aqui. Então, eu acho que isso aqui não é um local adequado para ser Câmara Municipal. Começa que o prédio não é nosso. O prédio é do Ministério da Cultura. A gente nunca esquece que quem conseguiu essa verba foi a Iole para que aqui fosse o anfiteatro da Biblioteca Municipal. Agora eu vou falar do prédio onde se cogita, onde será a Câmara Municipal. Eu vim para essa Ilha Bela, eu tinha 2 anos de idade. E quando eu cheguei nessa ilha, o dono dali já era o seu Aníbal Teles Correia. Aníbal Teles Correia, que construiu aquela igrejinha. E hoje eu estive lá e visitei a igrejinha. Ela já não tem mais 2 banheiros. Quer dizer, não foi o poder público que comprou e já mexeu. Já tinha mexido, o antigo proprietário havia mexido. Ela tem uma pia, é uma igreja muito bonita. A única coisa que ainda estava um pouco conservada, ela tem a pia batismal, tem vários santos, uns bancos que eu acho que nem são mais de pinho de riga. E ela está bonitinha, precisa de conserto, precisa sim, mas ela se mantém lá. Mas eu quero ater ao assunto que todos discutem e que falam que o que vai ser feito ali, eu estive lá bastante tempo, conversei com a arquiteta, que está restaurando lá. Aquelas janelas, Cláudio, até eu que não entendo, que não sou do ramo, percebo que as janelas não são antiguíssimas, centenárias, como falam. Mas, mesmo assim, as que estavam lá, elas estão sendo restauradas. E está dando trabalho, porque a maioria delas está comida por formiga, por cupim, por bichinhos que comeram. Está bem estragadas as janelas. Mas elas estão sendo mantidas do jeito que a prefeitura comprou. As paradas de taipa, bem antigo, é só o meio do prédio. E isso está sendo conservado, está deixando lá. Porque vai ser a Câmara Municipal lá, algumas paredes elas tiveram que ser refeitas, claro. Mas eu vim para cá com 2 anos de idade, gente. Então, eu sou caiçara de Ilha Bela. Aqui eu aprendi a falar, aqui eu aprendi a viver. E eu represento o povo. Apesar de ser vereadora eleita, hoje não fui ainda nem diplomada, então eu sou uma munícipe como todos que estão aqui. E eu não estou defendendo o seu Antônio, ou o seu Mané, ou o seu Márcio. Eu estou defendendo Ilha Bela. Aquele prédio não vai mudar nada, as características do prédio vai ficar igual. E se você passa na rua, aquela tão discutida parte, que é de vidro, que é de metal, o Antônio já se foi, né? Para escutar eu falar isso. Você passa na rua, você não vê nada lá. Você não vê aquilo lá. Eu hoje conheci, me falavam da parte de metal, hoje eu fui lá e conheci. Mas, para mim conhecer, eu tive que entrar lá para ver.
Se eu passando da rua, eu não vou ver. E vai continuar sendo um centro histórico, vai continuar sendo uma coisa antiga para ser visitada. Vai ter espaço, vai haver até estacionamento para os visitantes. Então, ninguém está correndo de ninguém, ninguém está escondendo nada de ninguém. Agora, quanto a um local para ser do Valdemar Belisário, o Gabriel será. O Gabriel hoje passou por Perequê, e o prédio do Gabriel está sendo completamente reformado, e, por sinal, está muito bonito. Dou até parabéns ao prefeito, que está muito bonita a obra do Gabriel, para ser esse centro histórico que todos nós queremos, todos nós almejamos. Eu não sei porquê, sinceramente, eu não sei porque vocês estão com tanto medo. Vai descaracterizar o quê? Não vai, gente. Eu estive lá, conversei com a arquiteta, e fui lá como munícipe, e vi que não vai mudar. A frente do prédio não vai mudar nada. Vocês vão passar na rua e você não vai... pode sorrir, mas eu estou falando a verdade. Você vai passar na rua e você não vai ver a parte de metal e de vidro. Então, eu concordo que a Câmara saia daqui, sim. Ela deve ser. Acessibilidade, o prédio não é nosso. Eu não sei por que fomos tolerados há tantos anos aqui. O prédio não é nosso, é do Ministério da Cultura. Então, é isso que eu tenho que falar para vocês. Eu convido a todos, inclusive o Carlos, para ir lá amanhã, Carlos. Eu já fui lá. Você já foi lá? Você já viu? Já conversou com a arquiteta? Eu já vi e discordo totalmente da parte de vidro. Mas, como eu disse, fachada eu preferia, são os quatro eu preferia lados. que fosse de madeira. Mas eu não tenho nada contra, de verdade. Não estou aqui defendendo o seu ninguém, estou defendendo o Ilhabela, como munícipe, como caiçara de Ilhabela, que é o que eu sou. Muito obrigada a todos e boa noite. Bom, boa noite. Meu nome é Clarissa. Eu sou filha da Maria Cláudia, então tataraneta do Chico Fazini e da Inhapudina. É claro que todo mundo aqui, quando os nativos ou não nativos, os que chegaram aos 2, os que chegaram ontem, todo mundo pisa na ilha e se apropria daqui e ama esse lugar e quer cuidar. Cada um tem um gosto, cada um tem uma visão, mas todos querem cuidar. Como caiçara, como parente, como descendente, né, dessa história, claro que a minha vontade é que aquilo seja preservado, mas eu também estou aqui hoje como presidente do Conselho de Cultura, que fiquei sabendo dessa audiência há exatamente uma semana atrás, com um e-mail dessa Câmara. O Conselho de Cultura não foi nem avisado, nem sobre os questionamentos, nem sobre o projeto. E eu acredito que seja uma instituição, né, um colegiado que deva participar dessa discussão. O ano passado foi aprovada uma lei que institui o Plano Municipal de Cultura, e nesse Plano Municipal de Cultura, que tem inúmeras demandas da sociedade, elaboradas em fóruns, em conferências, e aprovadas por essa Câmara, tem lá uma indicação sobre preservar patrimônio histórico, cultural e arquitetônico da cidade. Depois dessas discussões, eu acho que a gente tem que agradecer aos céus, porque a gente agora não está reclamando que ninguém está olhando para isso. A gente já tem o engenho d'água, que foi desapropriado, foi adquirido, então ele é nosso, a gente já pode visitar, já aconteceram exposições lá. Agora, a Casa da Princesa, que incomoda, mas é porque ninguém sabe, está todo mundo aqui, mas ninguém nem sabe da história. Está todo mundo discutindo uma história que nem conhece. Se eu falo Hotel Bela Vista, 2 aqui vão saber. Então, eu acho que a gente está muito adiantado num certo ponto, inclusive